Boa noite. Terça-feira, live 008. Uau, uau, uau. 2 meses já, meu. Como é que pode? Como passa esse tempo? Seja bem-vinda, Carla. Seja Obrigada bem-vindo, pelo Amir. convite. Seja Estejamos aqui bem-vindo. com tudo pronto para uma evolução da nossa consciência. Nosso objetivo maior aqui e para que possa ser ajudado todos a evoluírem também. Hoje, uma surpresa, vamos fazer um exercício que amplia esta consciência e ajuda em muitas coisas. Como é que você está, Carla? Ótimo. Que Gratidão. bom. Muito bem, dá para ver, tá? Radiante. Uau. Obrigada. Então vamos lá. Bom, nós temos, e esse nós é eu, esse nós é todos que estiverem ouvindo, todos que estiverem vendo na continuação. Nós temos um aspecto bastante complicado por um aprendizado incorreto. Toda novidade gera medo. E esse medo vem de onde? Vem do Criador? Você acha que o Criador tem medo? Não. Isso vem da nossa alma, que está ligada diretamente ao Criador? Eu acho que também não. Mas foi um aprendizado que nós tivemos dentro do nosso computador, chamado mente, onde nós criamos o medo como processo de sobrevivência, mas só na mente, só no computador, porque a alma e o Criador não têm esse medo, muito pelo contrário, eles disponibilizam tudo para a gente experimentar e experimentar e experimentar. Então, como nós estamos acostumados a gerar esses medos, eu encontrei algum tempo atrás, eu até fazia já algo parecido com isso, e vai dentro do meu curso de se tornar um ser mais consciente, é um outro exercício parecido, onde a gente trabalha quem eu sou realmente, quem é a minha alma, aonde ela está e como eu percebo isso. E quebro todos os paradigmas do que eu acho, do que eu aprendi que eu sou aqui, nesta existência. Hoje nós vamos pegar um pedacinho de um exercício bem parecido com esse e criar algo que nos ajuda a entender essa parte. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um relaxamento, onde vamos fechar os olhos, respirar, sentir a respiração, nos centralizar em nós, no nosso eu, e quando estivermos bem centralizados, nós vamos fazer um passeio criando um baú. E neste baú, que eu acho que você já conhece e está lembrando, Não, foi o não? único que você não me permitiu. Ah, é? Olha aí, ó, vai ter o primeiro pedacinho dele, viu? Todo mundo já tinha falado dessa técnica do baú, menos eu tinha participado. Pois é. Então, hoje vai aproveitar
e todos que forem assistir daqui para frente também vão aproveitar. É uma técnica um pouquinho reduzida, mas vale muito a pena. Nós vamos criar um baú chamado o baú da, eh, da conversão de energia. O nosso Conversão da energia? Isso, é um baú que converte energia, ok? E este baú, nós vamos, dentro do exercício, colocar algumas coisas lá dentro, tais como as nossas ansiedades, nossas depressões, nossas frustrações. Medo. Não, nossas expectativas, nosso tudo aquilo que nos bloquearia para uma continuação da nossa live de hoje e que impediria um pouco o nosso crescimento da consciência. Porque enquanto nós É, mas ficamos dentro de uma caixa, que é uma caixa da nossa consciência, nós sempre você já ouviu falar, né, de um copo cheio. A gente vem com o copo cheio e acaba não aprendendo. Então, esse exercício seria para que a gente colocasse tudo aquilo que é um copo cheio, que impediria a gente aprender, dentro desse baú que vai converter tudo isso de energia de volta para o nosso Criador. E se nós precisarmos, está lá, é só abrir a tampa e pegar de volta. Coisa que até hoje eu não vi ninguém fazendo. tem que pegar a ansiedade, A depressão. depressão, a Sim, frustração, mas por que que eu não tenho medo lá dentro? O medo, você começou a falar ele do vai medo. estar lá, O medo vai estar. ele vai para lá também. É, E lembrando, né, que não. tudo isso que a gente vai colocar lá é nosso e está a nosso dispor o tempo inteiro. Nós só Uhum. colocamos dentro de um baú com uma tampa muito pesada para ninguém fugir de lá. Numa próxima, a gente vai usar o mesmo baú de conversão de energia para algumas outras coisas, ok? É tipo uma caixa de Pandora. Mais ou menos isso, ok? Pronta para o exercício? Eu posso te falar uma coisa que eu escutei uma das lives que eu estava assistindo. Eu achei uma comparação fantástica. Isso que você começou a falar a respeito do medo, né? E o criador, se ele sente medo, né? Porque se ele sente medo, se ele não sente medo, por que que nós, que somos criaturas, sentimos medo, né? Aí vem a resposta lógica, de que, porque o medo é um mecanismo de luta ou fuga para poder defender de alguma coisa que vai afetar a nossa vida, né? É uma, é algo racional. É o processo Mas de aí, sobrevivência. é, mas aí essa situação, né, que você falou da ansiedade, da depressão, da angústia, de outros sentimentos que eu acredito que não pertencem ao Criador, e ele não nos deixou, né, sentir isso. E foi feita uma pergunta para uma pessoa que pensa quanticamente, e ele respondeu assim: bom, imagina que se eu tivesse. Chegou o dia do aniversário do meu filho e eu vou dar a ele um presente. Eu resolvo dar um quebra-cabeça de 1.000 peças. E aí eu falo pro meu filho, espera só um instantinho que eu vou lá buscar o teu presente. E aí ele vem com o quebra-cabeça todo montado e dá pro filho. Qual seria a graça para essa criança receber, ou esse adolescente, né, receber um brinquedo, né, que é um quebra-cabeça, que o objetivo é montar, né,
ele já montado. Então, ele fez uma espécie de comparação e eu achei excelente, porque eu sempre falei a respeito disso, né? Que eu, eu creio que estamos dentro de um videogame, que tudo isso é um grande jogo, que a vida é um grande jogo. E sim, é como se fosse uma peça de quebra-cabeça, porque a cada momento nós vamos encontrando peças e vamos encontrando e vamos encaixando, e no final você vai conseguindo, né, ver que as coisas vão aumentando de uma maneira que é surpreendente. E aí ele falou, como seria, né? Se um pai que ama tanto a gente chegar e dar tudo pronto pra gente. Por ele amar tanto, como seria o nosso filho recebendo um quebra-cabeça, né? Já pronto. Ou então você dá um jogo de videogame onde ele não precisa fazer esforço nenhum, ele vai sempre ganhar o tempo todo. Ele vai estar sempre ganhando da máquina. Então, são os desafios, né? Eu acho que o grande, grande desafio, a grande etapa da vida, grande insight da vida são os desafios e passar por eles para poder completar o quebra-cabeça ou passar de fase, Com certeza. conforme a pessoa preferir, né? Perfeitamente. Mas também, se você deixar e fizer a pergunta para o Criador, quando você tiver com dificuldade, dá para você me dar uma mãozinha e pedir a mão dele? Isso chama-se intuição. E é isso que a gente vai estar buscando, deixando dentro da, lá do baú, aquilo que impede de nós estender a mão ou pegar a mão dele, ok? E isso ampliará a nossa possibilidade de ter mais intuições e mais sincronias ou sincronismos dentro da nossa vida, ok? Preparada? Sim, Então, fechando os olhos quando você quiser, numa posição que você se sinta bem, esteja bem posicionada, bem tranquila. Respire profundamente algumas vezes. Ao inspirar, sinta o amor do Criador entrando. E ao expirar, sinta tudo aquilo que não condiz com esse amor. Deixe que vá. Deixe a sua mente simplesmente tranquilizar-se. E a partir deste posicionamento, você vai pensar ou criar uma caixa de conversão de energia que é a sua caixa. É um baú muito grande com uma tampa muito pesada. Uma caixa tão forte que pode conter e segurar qualquer coisa que você coloque nela. Pense em uma caixa assim agora. Agora levante a tampa pesada de sua caixa de conversão de energia e coloque nessa caixa, por um momento, todas as suas preocupações de matéria física, tipo ansiedade, preocupações, frustrações, medos. Vá colocando tudo nesta caixa, que é uma caixa que converte energias em energias de mais evoluídas.
Essas coisas que você colocou aí, você não precisará delas durante esse nosso exercício aqui agora, durante essa nossa live. E talvez não precise dela em momento algum na sua vida na continuidade. Mas mesmo que você precise em qualquer momento, elas estarão a seu dispor, bastando você lembrar que você as guardou aí. Diga para a sua mente agora, em pensamento, a seguinte frase: eu sou mais do que meu corpo físico, porque eu sou mais do que a matéria física. E eu desejo profundamente expandir para experimentar, para saber, para entender, para controlar, para usar energias e sistemas de energia maiores que possam ser benéficos e construtivos para mim e para todos aqueles próximos a mim e que também tenham esse desejo e que aceitem ajuda e cooperação e assistência que vai vir de tanto deles como de mim, para que se possa desenvolver experiências, experiências novas, experiências maiores, maiores que os meus próprios conhecimentos e tudo o resto, abrindo totalmente a possibilidade da comunicação com o Criador através da intuição, e a partir daí eu estou como se estivesse de copo vazio, pronto para a vida, dentro de uma consciência, agora não só de sobrevivência, mas de expansão, de evolução, entrando em sincronismo com tudo aquilo que está sendo enviado, tanto pelo Criador como por minha alma, e eu vou recebendo todas essas informações durante todo o momento que eu assim me dispuser. Tome uma respiração profunda, perceba a, o teu baú com a tampa fechada, perceba a energia que sobrou e que ficou em você e que cabe mais e que vem vindo através de intuição mais e mais para você. Perceba todo o aprendizado que agora se torna possível, uma nova respiração profunda e lentamente vai abrindo os olhos. E para você perceba que o gatinho veio participar. Tudo bem? Que bom que ela veio participar. Viu só? Ela sentiu a energia mudando, Sentiu. com certeza. Conte a experiência, comente o que você quiser. Esse é o presente para hoje. Gratidão. Caramba, tanto tempo, né? Quase 2 anos para receber esse presente, né? A sensação é de
está realmente esvaziando a mente de preocupações que são totalmente desnecessárias, porque, nossa, a gente sabe tanta técnica, né? A gente sabe tanta coisa e a gente não usa. Perdão, eu sei tanta coisa, eu sei tantas técnicas, eu ajudo tantas pessoas e eu mesmo não uso quando eu estou passando por algum problema, né? E é interessante que eu comecei a fazer isso comigo, me perceber e me dar esse presente, já que eu passo assim, conhecimento, né, para outras pessoas, estou me facilitando Assim dar esse você, presente para mim. assim você E consegue fazer os downloads. sim, é, é como realmente se tivesse tudo vazio e, e que realmente não precisasse. E realmente não há necessidade disso. Talvez uma hora eu tenha vontade de abrir a caixa para poder pegar ele, Bem pouquinho. ou a ansiedade. Mas eu vou lembrar do gato, porque ela estava aqui, tipo assim, ela ainda colocou, ela ficou batendo na mim, tipo, como uma âncora, né? Lembra? Lembra? Eu Aham, acho que você pediu tanto isso, né? sim. Você pediu tanto, né? Então, já ancorou aqui. E sem eu fazer nada, ela fez a ancoragem, né? Então, se eu sentir o medo ou a ansiedade, ou seja lá o que for, não é aquela. Ela fez isso, tá? Ela tocou assim, tá? Não é. Eu vou fazer assim tranquilamente e não vou abrir só se realmente for necessário. Tem sido um desafio, viu? Legal. Principalmente quando eu me disponho a não falar, quando eu me disponho a silenciar, quando, quando eu percebo que as outras pessoas estão fazendo de propósito para poder atacar, né? E às vezes vem a raiva, né? Tipo, tá fazendo provocação? E logo com quem? Logo comigo? Mas eu tenho me dado conta e tenho me policiado em relação a isso. Eu já coloquei dentro do baú. Eu espero que não venha de novo. E se vier, Lembre que é teu e que você pode colocar mais coisas quando e sempre que você assim quiser, uhum. tá bom? A raiva apareceu aí, então aproveite. Abra o baú e coloque ela. Apareceu a raiva em relação a situações que eu estou falando principalmente a trabalho, né? É, onde existe uma questão de disputa. E aí eu sei que eu posso fazer alguma coisa, e aí na hora das escolhas, né, de quem está mais perto, quem tem a possibilidade de fazer, procuro uma pessoa lá longe, sendo que eu estou aqui pertinho. E o caramba, eu podia, aí eu falo, vou lá, falo com uma pessoa responsável. Poxa, você sabia que eu estou a 15 minutos de distância? Por que pegar tanta uma pessoa lá do outro lado? Mas se não era para ser, né? Ótimo. Porque sobrou mais tempo para fazer outras coisas. E também permitiu você estar aberta, de copo vazio, e ter Uhum. maiores aprendizagens também. Se preparar melhor para um monte de coisa. Sorte ou azar. Sorte ou Depende de azar, só o tempo vai dizer. qual tempo vai dizer. Legal.
Na próxima Eu live nós acredito, contamos o que que é a história do sorte e o eu azar. acredito muito que seja sorte, porque tem certas coisas que, que é o negócio da intuição, né, que você está falando. Não adianta. Eu não sei se eu acredito que não fui treinada para isso, apesar de ter feito vários cursos, né, de leitura corporal, que a pessoa se comporta quando ela fala a verdade, quando ela está falando a verdade, quando ela está inventando, o olhar dela para onde ela vai. Então, eu fui para São Paulo fazer esse curso, foi um curso internacional. Acho que eu falei isso para você. Então, talvez seja bem difícil, né? Mentir para mim. E às vezes eu deixo as pessoas pensarem que estão mentindo para ver até onde a pessoa vai com a mentira. Vai tentar levar a mentira. Mas não, é uma questão de intuição, é uma questão de vibração, porque dá para sentir, eu sinto a vibração de, inclusive, pessoas que não gostam de mim, e é perceptível, e ninguém é obrigado a gostar, né? E vem aquela sensação, e na mesma hora eu já também não sou obrigada a gostar, né? Eu já me afago. Já que você puxou esse assunto, eu não ia levar adiante hoje, mas vou aproveitar. É, eu vi algumas perguntas essas 2 últimas semanas que me fizeram parar para pensar. E uma Uhum. delas era: como a vida é uma mudança o tempo inteiro, e como nós não sabemos nada sobre a mudança, não temos, só experimentamos ela a cada segundo, Sim, na grande maioria das vezes, quando nós paramos para verificar um fato novo, alguma coisa nova que mudou, por exemplo, um emprego, uma, um, alguém chamando a atenção, qualquer coisa que seja, uma crítica, a tendência do ser humano, por aprendizado incorreto, como eu costumo dizer, incorreto seu próprio, meu, não vindo do outro, porque quem ensinou só tinha aquilo como possibilidade. E a gente, ou eu, não desenvolvi na época e fui continuando trazendo isso comigo. E não era necessário. Eu podia, ou era necessário, e eu não aproveitei a oportunidade. Então, mas por que, quando tem essa mudança, a primeira coisa que vem à nossa mente, ou à minha mente, ou da grande maioria, é de que é uma coisa ruim, que não estamos preparados para esta, esse fato. aham, E isso traz o medo. E é esse medo e esse pensamento de coisa ruim que eu sugiro e iria levar bem adiante hoje dentro da live, para que a gente visse sempre o lado bom. Porque sempre, para tudo que acontece, qualquer mudança é um lado bom. eu tenho Mas certeza pode ser disso. encontrado todas as formas de coisa ruim. Basta olhar para o outro lado. Por quê? É igual a moeda. Pois é, porque os dois lados da moeda, então, já que você quis trazer essa,
Eu ia dar o exemplo da luz e da escuridão, a dualidade. Os dois lados de tudo isso está sempre dentro de nós. E a E gente o medo escolhe, né? só vem quando nós estamos com o nosso lado obscuro, aquele que nós não estamos enxergando ou não estamos nos oportunizando enxergar em volta, enxergar o todo, abrir a caixinha. Porque senão, quando está a luz acesa, nós sabemos que aquilo que estava passando pelo nosso cabelo não era um bicho que estava nos atacando, porque nós estamos enxergando. E é mais ou menos essa a metáfora da consciência sendo evoluída. Sai de um lado da moeda, que pensa que é o único, e começa a perceber o outro. Sai do escuro e liga uma lâmpada para enxergar mais um pouco. Então, amigo, essa coisa da consciência, né? Tem uma outra situação. Deixa eu tirar ela aqui rapidinho, Tá bom. que ela tá demais. Teve uma outra situação também que eu estava pesquisando, né? Pesquisando, não, estou escutando um monte de podcast, live a respeito à consciência e vários outros assuntos também. É, e aí teve uma informação que eu achei bem interessante, quando se abre a glândula pineal, né, a abertura do terceiro olho, e aí apareceu um senhor que ele via no escuro, ele andava no escuro, ele fazia tudo no escuro, era uma coisa incrível. É, ele desviava dos cones, porque ele não precisava abrir os olhos para ver. E eu acho que é muito isso, né? É, você acabar de entrar em fase, né? Pronto, eu consigo ver mesmo com os olhos fechados. Eu consigo ver mesmo no escuro. E nós conseguimos, eu consigo ver. Se eu apagar a luz toda aqui, eu sei que eu não vou esbarrar em nenhum móvel, que eu não vou bater na parede. Então, assim, já tenho essa consciência por conta do espaço. Mas ele tem uma consciência maior, né? Então, eu acredito que tem muito a ver com isso da pineal. E uma outra situação também que me veio, até quando eu liguei para você, para dizer que estava acontecendo, né, uma situação de download comigo, que eu não sabia. Enquanto eu estava lavando louça, eu liguei, então, né, que isso que está acontecendo, várias informações descendo mesmo, muitas informações, e você está falando, grava, fala, escreve, não dava, não dava. Uma das informações que eu vi, e foi fantástico, eu queria todas eram todas as explicações em uma só. Incrível. Você já viu o símbolo, né, da psicologia, Aham, da medicina, sim. que são as duas cobras serpenteando? Caraca, eu vi o reiki. Eu vi o reiki assim, e eu, caramba, isso é reiki. Medicina é reiki. E, caramba, e aí depois veio outras figuras geométricas. Eu ficava assim, caraca, como tudo se encaixa em tudo. Aí, aquela roda da vida, né? Sabe aquele negócio todo, né? Uhum. Eu até cheguei a utilizar e eu nem sabia que era a árvore da vida.
e depois da árvore da vida era a cabala, e depois era um monte de coisa, ainda muita coisa, uma dentro da outra. E eu, caramba, são vários sinais, ou não sei te dizer, é, É o véu, símbolos imperceptíveis, né, que talvez sejam sinais desse grande quebra-cabeça, né, que a gente olha e não e vê e não vê, né, mas está tudo ali, todas as informações estão ali. E, e além disso, aí eu estava me lembrando quando foi que aconteceu isso, e eu até falei para você que eu não estava fazendo nada, que eu estava lavando louça, e a sensação que eu tive foi de muito, né? E aí, dentro dessa reportagem, né, estava falando que 90 mulheres indianas conseguiram atingir a, eles chamam de nirvana. nirvana, né? O estado de nirvana lavando a louça, por conta da. Ai, como é que eu vou falar? Do que tem tudo a ver. O movimento que é circular, o movimento do espiral, espiral, espiral. E aí vem as músicas, né? Vem o vórtice, vértice, vem tudo com um monte de informações dizendo, caramba, tá aí, a resposta tá aí, é só você ir lá e fazer. É só você entrar e fazer com tudo nessa maneira. Então, se eu consigo se elas conseguiram, 90 mulheres conseguiram, eu sou a 91. Oba! Depois me ensina. Eu sou a 91, porque é só você. E a Mia, pensa como as mulheres faziam, né, as leituras, né, do, do Globo, né, as Uhum. tarólogas e tudo, não era fazendo esse movimento, Sim. é um movimento. É incrível, incrível, incrível. Não sei como escrever tudo isso, como descrever tudo isso, mas eu sei que tudo começa a fazer bastante sentido, Olha né? como é que vem quando usa esse baú. Olha como é que fica a comunicação, o sincronismo, o download. Destravei mais um pouco. Você acha? Será? Vamos deixar para a semana dizer. Só o tempo dirá. Semana que vem a gente Gratidão. vê como é que ficou e talvez, se vier mais gente, a gente repete o exercício também. Tá bom? Perfeito. Gratidão por Gratidão. você ter vindo. Gratidão Gratidão. por essa energia. Gratidão ao gatinho. E tenhamos uma vida leve, feliz, amorosa durante toda essa semana. Assim seja. Assim é. Assim é. Assim é. Um Assim é. beijo bem grande. Fica Boa. com Deus e que Deus te abençoe sempre. A todos que estão nos ouvindo ou vendo mesmo neste agora eterno. Beijo no coração. Fui.